Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje vamos falar dele, Hülkenberg. Aproveitando o espetacular pódio que ele pegou nesse último final de semana, falaremos das 10 maiores atuações da carreira de Hülkenberg. Eu já fiz um vídeo sobre os quase pódios dele, né, que agora já tem um pódio de verdade, vai estar aparecendo aqui no card. Mas hoje falaremos das atuações no geral, não só quase possibilidades de pódio, até porque aqui conta quali e por aí vai. Tudo isso baseado, é claro, na minha opinião. Menções honrosas aqui ao GP da Europa de 2012, onde ele perdeu o pódio nas voltas finais, a P3 de Sauber no quali em Monza em 2013, ao GP da Áustria de 2016, onde largou em segundo após a punição de Rosberg, ao GP da Bélgica de 2016, onde com o azar da bandeira vermelha ele perdeu o pódio, ao GP de Singapura de 2017, onde ele era o P4 até a quebra, e do GP de Eiffel de 2020, onde ele foi chamado em cima da hora, largou de último e chegou na zona de pontos. Dito isso, sem mais enrolações, 10 hoje, bora para o vídeo. Começamos aqui com a sua temporada de estreia e, consequentemente, a sua primeira grande atuação na Fórmula 1. Sim, o quali do GP do Brasil de 2010. Nico Hülkenberg, após ser campeão da GP2 em 2009 e ter tido uma ótima carreira na base, estrearia na Fórmula 1 em 2010 pela possante Williams Cosworth. O primeiro ponto veio na Malásia, teve boas atuações na Hungria e na Itália, essa última segurando o Weber por várias voltas, e chegamos no GP do Brasil, onde ele estava para ser substituído pelo paydriver Pastor Maldonado em 2011. Sim, o Maldonado. E no treino classificatório, com chuva, caótico, o Hulk foi avançando, foi para o Q3, que era surpreendente de certa forma. E quando todo mundo esperava o companheiro Rubinho aprontando no Q3, veio Nico Hülkenberg. Que esse cara? Numa pista para slicks, porém ainda traiçoeira por contra a chuva de antes, Hülkenberg colocou os pneus na hora certa para amassar todo mundo e conquistar a pole position, pole de Williams Cosworth, enfiando 1.1 segundos em Sebastian Vettel. Meu Deus, cara. Suspeita de doping. Depois na corrida não aguentou, não resistiu, ainda pegou uma P8, mas foi a pole mais surpreendente do ano e uma das mais surpreendentes da história. Que pole do Hulk. As únicas poles não Red Bull daquele ano foram Hamilton no Canadá, Alonso na Itália e Singapura e Hülkenberg no Brasil. O desemprego para 2011 estava vindo, mas na finaleira de 2010, Hülkenberg foi apresentado para o mundo. Após o 2011 sendo reserva da Force India para 2012, o Hülkenberg voltava ao grid da Fórmula 1 na mesma equipe, onde ele pegou a vaga de Adrian Sutil, né, que tava com problemas ali na justiça por conta de uma briga e uma boate. E hoje, em 2025, ele passou o recorde de mais corridas sem pódio para Adrian Sutil. Que ironia. Mas a corrida em questão é o GP da Bélgica, onde em Valência o Hulk já tinha feito uma baita corrida, mas perdeu o pódio no finalzinho para Schumacher e Weber. Só que em Spa, a pista que a Force India sempre foi forte, ele brilhou. Hulk largou de 11º, mas fez uma ótima prova, já sendo terceiro após aquela largada maluca. E ficou a corrida toda na briga pelo pódio, até a Force India errar a estratégia. Pois ele tomou um undercut do Kimi e ainda ficou atrás do Vettel, que arriscou uma parada só. Mas mesmo assim a corrida do Hülkenberg foi boa, com ótimo stint final e ultrapassagens como em Schumacher. No fim ficou apenas 2 segundos de uma P3 do Kimi. Ali já teve uma batida na trave, mas foi uma boa apresentação. Sem dúvidas, um dos maiores pecados da Fórmula 1 é o Hülkenberg não ter ido ao pódio em Interlagos 2012. Vontade de chorar e morrer. Porque, caras, que pilotagem foi essa? Já começa que ele se classificou em 7º e largaria em 6º após a punição de Maldonado. Inclusive, decisão de campeonato. E o Alonso me faz esse quali aí. Mas durante a sua carreira a gente vê que o Hülkenberg era muito bom nessas condições variáveis. De pista úmida para slicks, slicks para pista úmida e por aí vai. E aí veio a condição perfeita para ele. Ele se posicionou em terceiro e brigou pela vitória contra as favoritas McLaren de Hamilton e Button, chegando a passar ambos e liderar o GP do Brasil. Detalhe, liderar 30 voltas do GP do Brasil é a maior liderança da corrida. Estão deixando a gente sonhar. E sigo lá, cometeu um errinho que fez ele perder a liderança quando começou a chover mais. Só que quando ele foi retomar a liderança, bateu. Bateu, foi punido, perdeu vitória e pódio. É uma tristeza, né, gente? A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Naquela que era a maior atuação de sua carreira até ali, se não a maior até hoje, tá? A vitória não veio, mas sorte que quase 13 anos depois, o pódio tirou esse trauma do Hulk. Gente,
Finalmente, em 2013, Hülkenberg vai para a Sauber, que piorou muito em relação a 2012. Só que após as férias, o que esse cara andou? Já começa em Monza com aquele quali espetacular, onde ele foi o P3 só atrás das Red Bulls, que terminou com uma ótima P5, ele pertinho até ali da galera. Inclusive, são só 10 na lista e essa ficou de fora, que doideira. E aí vem o GP da Coreia do Sul, o último Lion-Gun, com aulas defensivas de Nico Hülkenberg. Ele largou em oitavo, não tinha grandes pretensões, mas a corrida foi se moldando para ele. Ele estava em quinto após a largada, ficou ali por um tempão, e na relargada do último safety car, o Hülkenberg fez uma das maiores pilotagens defensivas que eu já vi. Primeiro que ele logo de cara já passou o Hamilton. O Hamilton tem um probleminha com o Hülkenberg aí. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Aí depois ele vai lá, segura o Hamilton por dentro, vai o Hamilton, passa ele, parece que deu, mas o Hülkenberg dá o troco nele com o DRS, cara. Cinema! Ele tava segurando na raça Hamilton e Alonso com uma Sauber. Uma Sauber de 2013. E no fim das contas conquistou o quarto lugar, que era até ali a melhor posição de chegada de sua carreira. E que só seria repetida pela Sauber com o próprio Hülkenberg agora. Até porque a Alfa Romeo não conta. Falando em conta, quer comprar uma camisa mais icônica? Gente, o Dia dos Pais tá chegando na Paddock BR, que é a nossa parceira aqui do canal, cara, com uma promoção muito da bacana, tá? Inclusive eu tô aqui, ó, camisa de Sauber, tô com a camisa aqui do Bortoleto, que tá com o número 10, porque eu comprei isso aqui antes dele revelar o número, cara, aí é difícil mesmo, né? Mas a promoção é a seguinte, em qualquer compra na Paddock BR acima de 2 peças, você ganha 30% de desconto. Eita! Se você compra 2 peças, 30%, 3 peças, 30%, 4 peças, 30% e assim por diante. Inclusive, se você comprar 4 peças, se tu fizer a conta ali, cara, no fim das contas sai uma de graça praticamente. Essa promoção é por tempo limitado, Dia dos Pais, cara, presenteia aí seu pai, seu vô também, né, que tem muita gente aí que presenteia, enfim, o vô no Dia dos Pais. E usa o cupom Primeira Fila que a gente tá aqui pra poder receber o frete grátis, tá? Aí tu vai ali, bota o cupomzinho já pra receber o frete grátis, fica tudo show de bola, hein? Porque tem muita coisa da hora lá, vasculhem mesmo a Paddock BR ali, tem muita estampa bacana de moletom, de camiseta, por aí vai. Aproveitem, link na descrição, comentário fixado, tá lá. E vamos então para a próxima, tá? Bota aí a próxima da lista. Vamos para 2016, Force India, ano em que ele bateu na trave na Bélgica, numa corrida em que o azar da bandeira vermelha do Magnussen tirou o seu pódio. Foi um ano que o Pérez pegou 2 pódios com o mesmo carro. Aí o cara fica maluco mesmo. Mas tem uma prova que, na minha opinião, foi a sua maior chance de ir ao pódio depois do GP do Brasil de 2012. É o GP de Mônaco de 2016. Corrida com chuva, mas que durante a prova foi secando e a estratégia seria crucial. Ele largou em quinto, seguiu em quinto atrás de Ricardo, Rosberg, Hamilton e Vettel. E aí veio o pulo do gato. Quando a pista tava secando, troca para intermediários, Vettel foi um dos primeiros a parar e voltou preso no tráfego do Massa. Ou seja, o Hülkenberg tava atrás do Vettel, o Vettel parou. Ele tava com pista livre e o Vettel tava preso, perdendo tempo. O que a gente faz? Já sei, vamos parar o Hülkenberg na volta seguinte. Não! Sim, foi isso que a Force India fez e o Ace sem pódio ficou preso atrás do Vettel também. Enquanto o Pérez, o seu companheiro, ficou na pista, fez a estratégia certa e terminou no pódio. Porque o Rosberg fez uma corrida horrível, né? Aí tá aí, né? Mas seguiu sendo uma ótima performance do Hulk, que terminou em sexto mesmo assim. Após passar o Rosberg na linha de chegada em Mônaco. Difícil, né, gente? Difícil. Se bem que eu tô pensando agora, cara, e era melhor botar P3 no quali Monza de Sauber do que essa corrida aqui, né? Mas foi. Vamos passar uma próxima. Na temporada pandêmica da Fórmula 1 em 2020, tivemos um calendário fora do comum, com várias rodadas duplas no mesmo circuito, incluindo uma em Silverstone, GP da Inglaterra e GP dos 70 anos. Porém, nesse período, Sérgio Pérez pegou Covid e tinha que vir alguém para substituir quem a Racing Point chamou Nico Hülkenberg. Foi uma decisão controversa e tal, onde no GP da Inglaterra ele ficou no Q2 e nem largou. Só que vem aí o GP dos 70 anos, calor desgraçado, pneus quase farofa, em que ele foi simplesmente o terceiro colocado no treino classificatório atrás apenas das Mercedes. E à frente, por exemplo, do Verstappen. Uau, cara, assim, uau. O cara como substituto foi terceiro do quali. A Racing Point era um carro muito bom, é verdade. Tem gente que fala que poderia ser o segundo melhor do grid daquele ano, no mínimo terceiro ali. Porém, foi só a terceira vez que a Racing Point foi top 3 em um quali 2020. As outras foram na Hungria com Stroll e na Turquia com ambos. E isso com o Hülkenberg sendo um substituto, chamado em cima da hora, uma semaninha depois de entrar. Depois ele não pegou pódio, terminou em sétimo, mas foi um baita quali.
Nico Hülkenberg saiu da Fórmula 1 após 2019 e fez só algumas aparições depois disso como substituto. Porém, para 2023, Mick Schumacher foi mandado embora da Haas e entraria o experiente Nico Hülkenberg, o que foi uma decisão bem acertada e veríamos isso em 2023 mesmo. A Haas naquele ano era a pior equipe do grid, e no Canadá o Hulk fez o quase impossível. Isso que antes no ano era pra ter sido pódio na Austrália, se não fosse o roubo da direção de prova de botar a bandeira vermelha, o roubo! Foi roubado! Só que novamente, no Canadá e um quali com chuva, ele enfia a Haas na segunda posição do treino classificatório, à frente de Alonso, de Hamilton, de Russell, de Norris, todo mundo. Infelizmente foi punido por desrespeitar bandeiras vermelhas no Q3, porém que performance surreal com aquele que era o pior carro do grid no ano. A Haas foi a última colocada no campeonato, e na corrida seguinte ele ainda foi sexto na sprint com chuva da Áustria, né? Milagreiro. E em 2024 ficaria ainda melhor. Vamos para 2024, uma grande temporada de Hülkenberg, uma das melhores da carreira, andando muito de Haas. E aqui eu darei destaque para o GP da Inglaterra, mas falarei de duas corridas seguidas. Começando no GP da Áustria, onde ele leva a Haas para o Q3, larga em nono, onde o Sérgio Maurício teve o seu momento, Galvão falando que a Berto ia gastar dinheiro com o Schumacher. Como eu também, com todo respeito aqui, como eu também não entendo como é que a Audi contrata um piloto como o Hülkenberg. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Devem ser muitas relações comerciais, políticas excelentes que o Hülkenberg tem. A Audi Serginho, é uma o Fernando Alonso acaba de chegar aqui. E na corrida conquista uma P6, a melhor posição de uma Haas desde o GP do Bahrein de 2022 com Magnussen. Mas ali ok, a Haas pontou com os dois carros, tava bem no final de semana. Aí vem o GP da Inglaterra e ele consegue isso de forma mais surpreendente. Uma corrida bem mais louca, com chuva, volta-chuva, para-chuva, até uma prévia desse ano. E na corrida ele seguia firme e forte como o melhor do resto, sem susto, sem se abalar. E terminou numa excelente P6 de novo. 2 sextos lugares em sequência com uma Haas. Uma Haas. Como? Não é um piloto de ponta, geracional, um dos melhores do grid, meu Deus, ia ser campeão. Mas nessas equipes o cara entrega e muito. Em 2025, Nico Hülkenberg vai para a Sauber no projeto de virar Audi em 2026. Porém, chegou no que era o pior carro do grid e de fato começou o ano como o pior carro do grid. E que por algum milagre ele pontuou na Austrália. Só que a partir de Imola o carro melhora e depois disso ele faz milagres. E temos que lembrar, o Bortoleto tá enfrentando isso daí na temporada de Rookie, cara, assim, tá até cantando bem, velho. Em quali ali tá empatado. Um deles foi no GP da Espanha, onde uma estratégia de 2 paradas que viraria 3, enquanto a Sauber lascava o Bortoleto com uma estratégia de uma parada que no fim das contas eles mudaram porque não daria certo. Ele largou muito bem, virando o 10º colocado na volta 2 após largar de 15º, e na base da estratégia foi ficando ali nos pontos, ficando bem, ótimo ritmo, e após o safety car ele voou. Passou o Isaac Hadjar para ser o 6º e passou o Lewis Hamilton de Ferrari para ser o 5º. Que? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Uma Sauber passou uma Ferrari. Mágico. Assim, Hülkenberg fechou na 5ª posição, a melhor posição de uma Sauber desde 2015. E se contar a Alfa Romeo desde 2022. Um milagre, assim, um milagre. Mas a cereja do bolo tava vindo. Agora sim, gente, GP da Inglaterra de 2025, um momento tão esperado, o pódio. Essa parte da minha vida chama-se felicidade. No fim de semana que começou mal, com ambas as Saubers fora do Q1, Hülkenberg apenas o 19º, a magia aconteceu na corrida. Já começando com a galera que errou ao colocar slicks antes mesmo da largada, como Russell, Leclerc, Hadjar e Bortoleto. E nesse caos ele já estava na zona de pontos, mas iria melhorar. Ele parou para colocar intermediários na volta 9, enquanto o Senna canadense botava slicks na volta 10 e voava para a 4ª posição. Só que aí caiu o verdadeiro toró, um dilúvio em Silverstone para safety car. Hulk de repente aparecia ali na 5ª posição, que iria melhorar pois Max Verstappen rodou sozinho. Depois disso a pista ia de pouco em pouco secando, pois a chuva parou e Stroll foi perdendo todo o seu poder. Nisso Hülkenberg o passou e era o 3º. Será que era o dia? Será? Vai dar! Hamilton até encostava, não conseguia passar, e depois disso o Hülkenberg abriu. E na hora da troca de slicks, Hamilton errou e deu quase 10 segundos de vantagem de bandeja para o alemão, que só administrou e então conquistava um pódio na Fórmula 1. A espera acabou, gente. O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino!
Huckenberg pode, enfim, depois de 239 GPs ele conseguiu. A piada do pódio acabou com justiça. Todo mundo que menosprezou ele, que falou que era pra Haas ter contratado o Pietro ou o Mick em 2023. Meu Deus, o Pietro. Que não entendeu por que a Audi contratou ele. Que falou que tava fazendo hora extra e por aí vai. Toma, rapaziada. Nico Huckenberg, uma atuação histórica de P19 para P3. Enfim, era pódio com o troféu de Lego. E assim encerramos a lista das 10 maiores atuações da carreira de Nico Huckenberg. Se faltou alguma, coloque nos comentários. Concorde, discorde, sempre com respeito. Cara, pô, é muito bom fazer esse vídeo. Cara, é uma justiça. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Na descrição do nosso Instagram, Primeira F1, meu Twitter, Kevin Lucas F1 e o Discord, tá? Tudo lá na descrição, sigam, é nóis aí. Membros aqui também, se quiser virar um, botãozinho seja membro aqui embaixo. Se quiser, show, se não quiser, beleza, cara, assim, simbólico, tá? Quem quiser, pô, bacana, muito obrigado de coração. Quem não quiser, cara, pode ficar tranquilo. Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo daqui, é nóis, tamo junto, falou!